5 dias atrás, na manhã da Black Friday, acordei às 6 em ponto com a garganta se fechando, como se alguém estivesse me estrangulando por dentro. Cambaleei até a cozinha da nossa casa em San Antônio, os pulmões já gritando por ar. E lá estava ele, meu irmão de 17 anos, Logan, parado no meio do piso de azulejo, segurando todos os meus 6 inaladores de resgate nas mãos. Ele me olhou diretamente nos olhos, inclinou os frascos para que eu pudesse ouvir o líquido se mexendo dentro e disse, com um sorriso mais frio: "Já tá apertando no peito, né, perdedora? Se eu não posso ter asma, você também não." Eu implorei. Minha voz saiu como um chiado. Ele apenas riu e falou: "Já tá ficando azul? Quanto tempo até você desmaiar dessa vez?" Eu não consegui responder. Isso foi 5 dias atrás. Hoje de manhã, ele estava tremendo no tribunal enquanto o juiz lia as acusações em voz alta. "Oi, eu sou Kayla Carter, 21 anos, com asma severa desde criança. Logan tem 4 anos a menos que eu." E naquela manhã, ele decidiu que minha próxima respiração dependia dele. Se sua pele está arrepiada agora e você precisa entender como passamos de meu próprio irmão tentando me ver sufocar até ele chorando algemado, curta o vídeo e se inscreva, porque essa história só vai ficar mais sombria a partir daqui. A primeira vez que quase não consegui sobreviver, eu tinha 9 anos. Era uma terça-feira normal na minha escola primária nos subúrbios de San Antônio. O recreio havia acabado de começar. O calor do Texas já chegava aos 35 graus Celsius, e algum garoto chutou uma bola de futebol direto para uma nuvem de poeira. Uma única inspiração daquele ar seco cheio de pólen fez meu peito se travar como um punho. Lembro de cair de joelhos no asfalto, arranhando a garganta enquanto tudo ficava turvo. Os professores gritavam, alguém me carregou até a enfermeira, e, na próxima coisa que lembro, estava na parte de trás de uma ambulância, com uma máscara de oxigênio presa ao rosto. Foi nesse dia que os médicos disseram aos meus pais que eu tinha asma persistente grave, daquelas que podem se tornar fatais rapidamente se eu não tivesse um inalador de resgate sempre por perto. Depois disso, tudo mudou. Mamãe e papai se tornaram seguranças em tempo integral. Compraram uma pequena caixa com trava para o balcão da cozinha que guardava 4 inaladores o tempo todo. Outro ficava na minha mochila, um no carro, outro preso embaixo da minha mesa na escola. Eles conferiam a contagem de pólen todas as manhãs como se fosse a previsão do tempo. Mamãe largou os plantões de fim de semana no hospital para me levar às consultas com o Dr. Patel, meu pneumologista. Papai instalou purificadores de ar em todos os cômodos. Eu me tornei o centro do universo deles, porque se não me mantivessem respirando, nada mais importava. Logan tinha 5 anos quando tudo isso começou. No começo, ele apenas observava. Seus grandes olhos castanhos me seguiam por toda parte enquanto mamãe contava as baforadas ou papai voltava para casa cedo para me buscar da escola em dias de alto ozônio. Então começaram as pequenas coisas. Uma manhã, o inalador da minha mochila desapareceu. Reviramos a casa toda e finalmente o encontramos enterrado entre as almofadas do sofá, sem a tampa, com o remédio desperdiçado. Logan deu de ombros e disse que estava brincando de esconde-esconde com meu brinquedo. Mamãe riu, achando graça. Ele tinha apenas 5 anos. Quando ele fez 7, não era mais engraçado. As noites de inverno em San Antônio podem cair para os 0 graus Celsius, frio suficiente para me afetar seriamente. Eu acordava com chiado no peito porque todas as janelas do corredor estavam entreabertas. Logan ficava ali, de pijama, sorrindo como se fosse a melhor pegadinha do mundo. "Tá abafado aqui", dizia ele. Mamãe o repreendia gentilmente e fechava as janelas, mas o estrago já estava feito. Eu passava metade da noite tremendo e usando meu nebulizador, enquanto ele dormia como um anjo. Quando ele completou 10 anos, ficou mais ousado. Descobriu que os ventiladores de teto, ligados no máximo, espalhavam o remédio pelo ar depois que eu dava uma baforada. Eu me sentava no sofá da sala, tentando recuperar o fôlego depois de um ataque leve. E, de repente, o ventilador ligava com um rugido acima da minha cabeça. Eu olhava para cima e lá estava ele, na escada, dedo no interruptor, observando quanto tempo eu demorava para começar a tossir de novo. Mamãe o pegou uma vez e o puniu por uma semana. Uma semana. Só isso. Ele aprendeu exatamente onde eu guardava os inaladores reservas,
debaixo da pia do banheiro, na prateleira de cima do meu armário, dentro do bolso com o zíper da minha bolsa de academia. Eles começaram a desaparecer. Eu chegava da escola e tinha que revirar meu quarto enquanto meu peito se apertava, rezando para encontrar um antes que se transformasse em um ataque completo. Às vezes eu conseguia. Às vezes tinha que ligar para o papai no trabalho e ouvi-lo entrar em pânico ao telefone enquanto corria para casa. Logan sempre tinha a mesma cara de inocente. Eu não mexia em nada. A resposta dos meus pais nunca mudava. Logan é só uma criança. Ele não entende o quão sério isso é. Você é a irmã mais velha, Kayla. Tem que ter paciência. Então, aprendi a esconder meus próprios inaladores em novos lugares toda semana. Comecei a conferir 3 vezes a trava da caixa de remédios. Parei de contar quando o outro desaparecia, porque sabia o que eles diriam. Eu tinha 12, 13, 14 anos, e a cada ano os jogos dele ficavam mais arriscados, mas eu era quem tinha que ser a pessoa mais responsável. Quando cheguei aos 15, não confiava no meu próprio irmão estando na mesma casa que meus medicamentos. Eu fingia estar dormindo até ouvir a porta do quarto dele se fechar. Então, descia silenciosamente para contar os inaladores na caixa trancada. Algumas noites, um estava desaparecido. Algumas noites, a caixa estava destrancada. Nunca contei aos meus pais o quanto eu realmente estava assustada, porque sabia que eles escolheriam ele toda vez. Eu fiquei muito boa em me proteger, mas nunca imaginei que teria que me proteger da minha própria família. 2 anos atrás, tudo virou de cabeça para baixo, e começou na semana em que Logan completou 15 anos. Estávamos fazendo uma pequena festa de família no quintal. Mamãe acabará de trazer o bolo quando Logan de repente agarrou a garganta, olhos arregalados, e soltou o gemido mais aterrorizante que eu já ouvi. Ele caiu de joelhos nos tijolos do pátio, arranhando o pescoço e o rosto, ficando roxo em segundos. Papai gritou para alguém pegar um inalador enquanto mamãe gritava seu nome. Os convidados congelaram. Eu fiquei ali, observando, sabendo exatamente como era um ataque de verdade, e algo parecia errado, mas ninguém me ouviu. Uma ambulância chegou. Levaram-o nas pressas para o pronto-socorro. 2 horas depois, ele voltou para casa com um diagnóstico novinho em folha, asma grave, igual à minha. A partir daquela noite, Logan se tornou o paciente estrela. Ele aprendeu a usar o inalador de forma perfeita, a cronometrar colapsos falsos quando houvesse mais pessoas por perto. Em 6 meses, ele teve 5 idas de emergência ao hospital. Cada vez voltava com novas restrições dos médicos que, aparentemente, havia convencido, nada de cheiros fortes em casa, nenhum animal de estimação visitando. Todos os purificadores de ar apontados para o quarto dele. Ele exigiu seu próprio nebulizador e uma caixa trancada para os medicamentos, igual a que eu tinha antes. Mamãe transformou o quarto extra em uma zona de recuperação pessoal dele, completa com um filtro de ar hospitalar que custou ao papai 2 salários. Mamãe largou o trabalho de enfermagem meio período no dia em que Logan teve seu 3º ataque na escola. Ela disse que não podia correr o risco de estar longe caso ele precisasse dela. Começou a carregar o inalador de resgate dele na bolsa da mesma forma que carregava o meu. Ela o verificava a cada hora à noite, ouvia sua porta para detectar chiados que na verdade nunca aconteciam quando ninguém estava olhando. Papai instalou uma segunda geladeira na garagem só para os remédios e comidas especiais do Logan. Ele parou de me perguntar como tinham sido minhas consultas. Quando eu tinha uma crise de verdade depois do treino da banda marcial, ele me dizia para aguentar firme, porque Logan tinha um atestado médico dizendo que o estresse piorava a asma dele. Meu próprio ataque começou a ser tratado como um incômodo. Eu vi a casa inteira se reorganizar em torno da performance do meu irmão mais novo, e eu era a única que enxergava as rachaduras. Uma vez, o peguei no espelho do banheiro praticando o tom exato de azul que conseguia deixar nos lábios segurando a respiração. Outra vez, encontrei um inalador vazio no lixo dele, ainda com a tampa, nunca usado. Quando perguntei por que ele precisava de 6 reposições em um mês, ele apenas sorriu e disse: "Acho que o meu agora é pior que o seu, né?" Só uma pessoa acreditava em mim quando dizia que algo estava errado, Skylar Nagua, minha melhor amiga desde a 7ª série. Ela me acompanhou em crises de verdade, daquelas em que eu acabava no hospital, lutando para respirar com ventilador. Ela começou a ficar mais na minha casa, vigiando Logan como um falcão.
Sentávamos no meu quarto, sussurrando, enquanto ele tossia de mentira alto o suficiente para a mamãe correr até lá. Sklar percebeu como ele só tinha sintomas quando alguém importante estava por perto, como conseguia correr nas aulas de educação física quando o professor estava observando, mas desmoronava assim que mamãe chegava para buscá-lo. Tentei falar com mamãe. Mostrei a ela os inaladores nunca usados, o timing perfeito de cada episódio. Ela me olhou como se eu fosse a pior irmã do mundo. Kayla, seu irmão está doente. Para de tentar transformar isso em algo sobre você. Papai a apoiou. Você já teve sua vez de ser o centro das atenções. Deixe Logan ter a dele. Então eu calei. Comecei a esconder meus próprios remédios no carro da Sklar, só para garantir. Eu sorria quando Logan ganhava novas restrições que tornavam a minha vida mais difícil. Engoli a raiva toda vez que mamãe esquecia de renovar meu inalador porque estava ocupada correndo à farmácia para ele. Logan tinha tomado tudo o que antes era meu, a preocupação dos meus pais, o tratamento especial, a proteção constante. E ele fazia isso apenas com a atuação perfeita e um sorriso. E por quase 2 anos, ele se saiu impune. No dia de ação de graças do ano passado, a máscara caiu na frente de todo mundo pela primeira vez. Estávamos 23 pessoas espremidas em mesas dobráveis que iam da sala de jantar até a sala de estar. Peru, tamales, 3 tipos de torta, o caos texano completo. Sklar estava passando a noite na minha casa porque os pais estavam fora da cidade, e ela já estava tensa, vigiando Logan como se ele fosse uma bomba prestes a explodir. Por volta das 2 da manhã, acordei para ir ao banheiro e notei que Sklar não estava na cama de hóspedes ao lado da minha. 10 minutos depois, ela entrou silenciosa no quarto, segurando o celular junto ao peito, olhos arregalados. Você precisa ver isso, sussurrou, e apertou o play. A luz da garagem estava acesa. Logan estava sentado em uma cadeira velha de jardim, pés em um cooler, usando um vape verde neon como se fosse a coisa mais normal do mundo. Nuvens grossas de fumaça, sem tosse, sem chiado, apenas rindo de algo no celular. 27 segundos de prova pura. Sklar havia gravado tudo pela porta lateral. Fiquei olhando para a tela até minhas mãos tremerem. Amanhã, disse, acabamos com isso amanhã. Amanhã chegou. A casa cheirava a café e canela. Todos passando pratos, discutindo sobre futebol, crianças correndo por todo lado. Logan esperou até que todas as mesas estivessem cheias, até que cada tia e primo tivessem um prato nas mãos. Então ele se levantou, segurou o peito e deu a performance da vida dele. Ofegou, cambaleou para o lado, derrubou uma cadeira. O rosto ficou vermelho, depois roxo. Ele caiu de joelhos, fazendo aquele som de sufocamento horrível que havia aperfeiçoado. Mamãe gritou e correu para pegar o inalador de resgate dele. Metade da mesa se levantou. Alguém gritou para chamar o 911. Sklar se levantou com calma, caminhou até a TV da sala e espelhou o celular. O ambiente ficou em completo silêncio, exceto pelo chiado do vape do Logan enchendo a tela de 65 polegadas. Dava para ver a nuvem de vapor com sabor de cereja flutuando ao redor da cabeça dele enquanto rolava o TikTok. 27 segundos pareceram 27 anos. Logan congelou no meio da atuação, a boca aberta, a mão ainda fingindo apertar a própria garganta. Nosso vizinho, o Sr. Gerald Ramon, todo mundo chama ele de Jerry, estava por acaso lá naquela manhã, deixando uma torta que a esposa tinha feito. Jerry é um bombeiro aposentado de San Antônio e ainda carrega um oxímetro no chaveiro por hábito. Antes que alguém dissesse qualquer coisa, ele já estava ajoelhado ao lado de Logan, prendendo o clipe no dedo dele. 99%, disse Jerry, erguendo o olhar, com a voz neutra. A oxigenação desse garoto está perfeita. Melhor até que a minha. Dava para ouvir um garfo cair no chão. O rosto do meu pai ficou da cor do molho de cranberry. Ele se levantou tão rápido que a cadeira tombou para trás. Pela primeira vez na minha vida, eu ouvi levantar a voz com o Logan na sala de estar. O resto de nós seguiu atrás, como se fosse uma procissão fúnebre. Mamãe já chorava antes mesmo de papai começar a falar. Ele mandou o Logan colocar o vídeo de novo na tela grande. Obrigou ele a ficar sentado assistindo a própria mentira em 4K enquanto 23 parentes encaravam em silêncio. Então papai foi direto ao ponto.
Você tem 30 dias para juntar suas coisas e achar outro lugar para morar. Acabou de viver explorando o medo dessa família. Acabou de fingir que está doente. E, com certeza absoluta, acabou de colocar sua irmã em segundo lugar. Logan tentou chorar primeiro. Quando não funcionou, tentou gritar dizendo que todos nós éramos invejosos. Quando ninguém acreditou, ele ficou gelado. Olhou direto para mim, depois para a mamãe, depois para o papai, e disse a única frase que nunca vou esquecer. Vocês vão se lembrar desse dia de ação de graças todos os dias pelo resto da vida de vocês. Ele pegou as chaves, saiu pela porta da frente e bateu com tanta força que a guirlanda caiu. Não o vimos por semanas depois disso. Black Friday. 6 da manhã. E eu acordei engasgando no nada. Meus olhos se abriram de repente no escuro. A pressão familiar já estava presa ao meu peito, apertando mais forte a cada batimento do coração. Levei a mão ao criado mudo. Vazio. O pequeno inalador laranja que deveria estar ali todas as noites tinha sumido. Arranquei a gaveta, joguei tudo em cima da cama. Nada. Meus pulmões começaram a gritar. Joguei as pernas para fora da cama, os pés descalços batendo no chão gelado de madeira, e cambaleei pelo corredor, me apoiando na parede para não cair. Desci a escada de 2 em 2 degraus, cada passo sacudindo minhas costelas. A luz da cozinha já estava acesa. A caixa de remédios parafusada no balcão estava escancarada, como uma boca aberta, a tampa pendurada por uma única dobradiça. Vazia. Abri a geladeira com tanta força que os frascos chacoalharam. A caixa térmica de reserva tinha sumido. Revirei as prateleiras da despensa, a gaveta da bagunça, o cofre de chaves no escritório da mamãe. Cada esconderijo que eu tinha passado o último ano aperfeiçoando tinha sido saqueado. Foi aí que o chiado começou de verdade alto, agudo, imparável. Girei o corpo, o peito arfando, e lá estava ele. Logan estava parado na porta entre a cozinha e a garagem, de moletom, as mãos cruzadas atrás do corpo. Um saco plástico transparente de supermercado pendia dos dedos, pesado. Através do plástico, eu via claramente os fundos prateados de 6 inaladores de resgate alinhados como balas. Ele tinha voltado na calada da noite, arrombado cada fechadura da casa e levado as únicas coisas que me mantinham viva. Ele ergueu a bolsa devagar e deu uma sacudida preguiçosa, fazendo os cilindros tilintarem uns contra os outros. Bom dia, Kayla. Dormiu bem? Meus joelhos fraquejaram. Segurei na ponta da ilha da cozinha para não cair. A primeira contração real veio. Minhas vias respiratórias se fecharam pela metade de uma só vez. Eu conseguia ouvir o assobio em cada respiração. Logan. Saiu como um grasnar. Devolve. Ele entrou completamente na luz, apertou o cordão da sacola e a passou pelo pulso como se fosse um troféu. Devolve. Repeti. Ele riu uma vez, curto e amargo. Depois de tudo. 17 anos em que você foi a única que importava porque não conseguia respirar, né? 17 anos em que eu fui invisível. Agora você vai sentir isso de verdade. Outro chiado rasgou meu peito. Minha visão começou a se fechar em túnel. Escorreguei pelo armário até ficar sentada no chão de azulejo, as pernas abertas, tentando puxar um ar que simplesmente não vinha. Ele andou para frente devagar, as botas ecoando. Quer saber como foi fácil? A chave reserva embaixo da pedra falsa. O mesmo código no cofre desde que você tinha 12 anos. Você ficou relaxada, Kayla. Achou que eu tinha ido embora para sempre. Ele parou a uns 2 passos de mim e agachou até ficarmos na mesma altura. Eu peguei todos. Quarto, caixa trancada, geladeira, banheiro, armário, até o que você escondeu no porta-luvas do carro da Esquilar no mês passado. 6 inaladores. Só isso te separava deste momento. Meus lábios começaram a formigar com força, ficando dormentes. Eu sentia o azul chegando. Por favor. Raspei. Mal saiu o som. Logan inclinou a cabeça, me analisando como se eu fosse um experimento. Por favor. Só isso? Nenhum pedido de desculpas? Nenhum eu sinto muito por ter roubado a vida inteira dos nossos pais?
Ele se levantou de novo e balançou a sacola como um pêndulo. Eu poderia sair por aquela porta agora e deixar a natureza seguir seu curso. Ou então ele enfiou a mão no bolso e puxou o pequeno martelo com garra que ele já tinha me mostrado, sabia exatamente onde o papai guardava. Eu posso garantir que ninguém jamais encontre uma única dose. Meu coração bateu contra as costelas com tanta força que achei que fosse quebrá-las. Outro espasmo me atingiu. Eu me curvei, a testa batendo no azulejo, chiando tão alto que o som encheu a cozinha inteira. Logan passou por cima de mim, colocou a sacola sobre a ilha da cozinha e alinhou os 6 cilindros prateados em uma fileira perfeita sob as luminárias pendentes. O relógio tá correndo, irmãzinha, ele disse em voz baixa. Quanto tempo até você desmaiar? 8 minutos e 10. Vamos descobrir. Ele ergueu o martelo. Sua vez. Não esperou resposta. Logan virou de costas por um segundo, abriu a gaveta embaixo da cafeteira e tirou o pequeno martelo vermelho que meu pai usava para pendurar fotos da família. Ele alinhou os 6 inaladores em uma linha perfeitamente reta sobre o granito frio, espaçando cada um exatamente 5 centímetros, como se tivesse ensaiado aquilo 1000 vezes na cabeça. Depois olhou para mim, ainda de joelhos, chiando tanto que meu corpo inteiro tremia a cada puxada inútil de ar. 6 inaladores, disse suavemente. 6 chances que você teve. Vamos ver quantas você realmente merece. Ele levantou o martelo. O primeiro golpe desceu rápido e certeiro. Craque! A carcaça de plástico do primeiro inalador explodiu em estilhaços brancos. Uma nuvem espessa de albuterol se espalhou, enchendo a cozinha com aquele cheiro medicinal agressivo que eu conhecia melhor do que meu próprio perfume. Esse foi por cada vez que você ganhou 2 bolos de aniversário, porque o primeiro podia ter nozes. Segundo golpe. Craque! Outro cilindro se rompeu, uma névoa branca disparando para o lado e cobrindo a geladeira de aço inox com uma camada fina. Esse foi por cada viagem que a gente nunca fez porque a cabana não era adequada para a asma da princesa Kyla. Meus braços cederam. Caí para frente, as palmas batendo no azulejo, tentando rastejar para qualquer lugar onde ainda houvesse ar. O chiado agora era contínuo, um assobio aterrador que ecoava no backsplash de azulejos espanhóis da cozinha. Logan caminhou ao meu redor em um círculo lento, o martelo pendendo solto ao lado do corpo. Terceiro golpe. Craque! O remédio se espalhou pelo chão como neve falsa. Por cada apresentação da escola que a mamãe perdeu porque você teve uma crise na noite anterior. Ele parou em frente à ilha da cozinha, tirou o celular do bolso e o apoiou contra a fruteira, com a câmera apontada diretamente para mim. A luz vermelha começou a piscar. Hora da sua confissão, irmãzinha. Ele ergueu o quarto inalador diante da lente. Diz pra câmera que foi você que me ensinou a fingir asma para eu finalmente receber a atenção que eu merecia. Diz direitinho e talvez eu pare no 3. Tentei balançar a cabeça em negação. Meus lábios já estavam roxos. Eu sentia isso. Minha língua parecia 3 vezes maior dentro da boca. Ele esperou 5 segundos inteiros. Depois deu de ombros. Quarto golpe. Craque! O martelo lascou o granito. A névoa branca desceu como uma fumaça venenosa. Por cada manhã de Natal que eu passei no estacionamento do hospital enquanto você ganhava seus presentes no quarto. Eu já estava estendida no chão, a bochecha colada no azulejo gelado, as unhas arranhando inutilmente enquanto eu tentava me arrastar em direção à porta dos fundos. Minha visão pulsava em preto a cada batida do coração. Logan passou por cima do meu corpo, bloqueou a saída e pegou o 5º inalador. Esse aqui é pelos 2 anos em que eu tive que fingir que estava morrendo só para me sentir existente nessa casa. Ele o segurou a poucos centímetros do meu rosto, sacudindo para que eu ouvisse o líquido chacoalhar dentro a última dose funcional da casa inteira. Diz as palavras, Kyla ensinou Logan a fingir que estava doente para ele receber amor. Diz isso e eu deixo você usar esse aqui. Abri a boca. Nada saiu, apenas um som molhado, quebrado. As lágrimas escorriam de lado para dentro do meu cabelo. Ele suspirou, quase decepcionado. Quinto golpe. Craque! O cilindro estourou bem acima da minha cabeça. O remédio gelado choveu no meu rosto, nos meus olhos, dentro da boca aberta, mas nada chegou aos meus pulmões. Só restava um.
Logan se agachou ao meu lado, o celular ainda gravando, e afastou uma mecha do meu cabelo da testa, como fazia quando éramos pequenos, quando eu ainda acreditava que ele tinha pesadelos. Sabe para que é o último? Ele sussurrou. É para cada dia em que eu desejei que fosse você quem não conseguisse respirar, só para que alguém finalmente se importasse comigo. Ele se levantou devagar, ergueu o martelo sobre o último cilindro prateado e olhou direto para a câmera. Alguma última palavra, Kayla? Meu corpo convulsionou com um último chiado desesperado. O quarto já estava quase totalmente escuro. Eu sentia meu coração falhar, pular batidas, desistir. Ele abriu o sorriso mais frio e vazio que eu já vi em outro ser humano. Tempo esgotado. O martelo já estava descendo quando a porta dos fundos explodiu para dentro, arrancada das dobradiças. O Sr. Jerry Ramon, 68 anos, 110 quilos de músculo de bombeiro aposentado de San Antônio, atravessou a abertura como um ariete. A mangueira de jardim ainda estava presa à mão esquerda, jorrando água sobre o piso enquanto ele avançava. Ele estava do lado de fora, regando as rosas às 6:30 da manhã, quando ouviu o som único, longo e desesperado chiado inumano atravessando a janela aberta da cozinha, seguido pelas batidas fracas e frenéticas de uma mão contra o vidro. Ele largou a mangueira, pulou a cerca baixa entre nossos quintais e atingiu a porta trancada com um único chute perfeitamente calculado. A madeira se estilhaçou. O ferrolho foi arrancado inteiro do batente. Jerry entendeu a cena em um único batimento de coração. Eu, caída no chão, pele da cor de cinza, lábios roxos, olhos revirados. Logan, de pé sobre mim, o martelo erguido para o golpe final. 6 inaladores destruídos vazando nuvens brancas sobre o granito como neve química. Larga o martelo. Agora. A ordem estalou no ar como um tiro. 30 anos entrando em prédios em chamas ainda viviam naquela voz. O martelo caiu no chão com um barulho seco. Em menos de 2 segundos, Jerry já estava de joelhos ao meu lado. Mãos enormes inclinaram minha cabeça para trás, desobstruíram minhas vias aéreas, selaram sua boca sobre a minha. Ele deu 2 insuflações fortes de resgate, meu peito subindo sob as palmas dele, depois checou meu pulso com 2 dedos no pescoço. Fraco, irregular. Vamos, Kayla. Luta por mim. Ele murmurou. Então começou a RCP em ritmo perfeito. 2 ventilações. 30 compressões. 2 ventilações. 30 compressões. Os joelhos dele batiam com força no azulejo duro, mas ele não diminuía o ritmo. Entre os ciclos, puxou o celular, colocou no viva-voz com o 911 e latiu o endereço e a situação com tamanha clareza que o atendente tinha todas as informações em 10 segundos. Feminina, 21 anos, privação intencional de medicação de resgate, asma grave, cianótica, inconsciente. Solicito viatura, ambulância e polícia em código 3 para 1427 Cactus Rain Lane. Suspeito ainda no local. As sirenes já se ouviam se aproximando. O Corpo de Bombeiros de San Antônio Estação 51 fica a apenas 6 minutos dali num dia ruim. E aquele não era um dia ruim. A primeira viatura da polícia arrebentou pela porta destruída 4 minutos e meio depois, armas em punho. Logo atrás, 2 bombeiros da Indy 51 entraram correndo com a maleta de atendimento e a maca. Jerry só parou as compressões quando o paramédico tocou no ombro dele e assumiu as vias aéreas. Colocaram uma máscara de oxigênio de alto fluxo no meu rosto, abriram o oxigênio em 15 litros, ligaram o nebulizador contínuo e aplicaram epinefrina pela veia enquanto outro socorrista enfiava um acesso no meu braço. Do outro lado da cozinha, os policiais já tinham Logan de bruços no chão. Um joelho cravado nas costas, as algemas apertando nos pulsos. O último inalador intacto rolou da mão dele e foi parar girando até encostar no meu pé descalço. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Logan não disse uma palavra. Apenas encarou o chão enquanto levantavam a força. Jerry ficou ao meu lado o tempo todo, segurando minha mão enquanto trabalhavam em mim. Ele falava baixo, firme. Você está segura agora, menina. Respira com a máscara. Eu estou aqui. Você não vai a lugar nenhum. Eles me colocaram na maca, me prenderam com cintos e me levaram para fora, passando pela porta destruída e pela mangueira de jardim abandonada ainda jorrando água pela garagem. O sol da manhã começava a nascer,
forte e quente, quando me colocaram dentro da ambulância. Jerry subiu junto com a antiga equipe dele, da antiga estação e segurou a máscara de oxigênio no meu rosto durante todo o trajeto. Sirenes ligadas por todos os 6 quilômetros até o hospital universitário. Eu tive uma parada dentro da ambulância. Eles me desfibrilaram. Me trouxeram de volta. 48 horas depois, acordei na UTI com um tubo de respiração na garganta e máquinas fazendo o trabalho que meus pulmões não conseguiam. Mamãe estava encolhida numa poltrona no canto, dormindo. Papai estava em pé junto à janela, os ombros tremendo. Quando finalmente retiraram o tubo na manhã seguinte, as palavras exatas do médico foram: mais 2 minutos sem intervenção, e nós a teríamos perdido. Logan não viu a luz do dia naquela semana. Mantiveram ele em detenção juvenil até o promotor decidir denunciá-lo como adulto. Jerry ficou com meus pais todos os dias enquanto eu permanecia sedada. Levava café para a mamãe, dizia ao papai que a culpa não era deles, e prometeu a mim quando eu finalmente pude ouvir que não sairia do meu lado até eu sair daquele hospital andando com as próprias pernas. E ele cumpriu a promessa. Hoje foi a audiência preliminar no Fórum do Condado de Bexar. Entrei caminhando com minhas próprias pernas, ainda carregando os hematomas fracos das compressões no peito, ainda sentindo o gosto de albuterol toda vez que engolia em seco. Mamãe segurava um braço, papai o outro. Sklar e o Sr. Jerry estavam sentados logo atrás de nós na plateia. Logan já estava na mesa da defesa, com um macacão laranja 2 números maior, tornozelos algemados, encarando o chão. O promotor foi direto e frio. Uma acusação de agressão agravada com arma letal, conforme o Código Penal do Texas, artigo 22. A arma letal não foi o martelo. Foi a remoção e destruição deliberada de medicação que salva vidas de uma pessoa sabidamente dependente dela. No Texas, isso equivale a apontar uma arma carregada. Então eles exibiram as imagens da câmera corporal em pleno tribunal. A tela de 65 polegadas mostrava Logan alinhando meus inaladores, erguendo o martelo, dizendo à câmera que fui eu quem o ensinou a fingir asma, enquanto eu ficava azul no chão da cozinha. O juiz não demonstrou reação, mas metade da plateia soltou um suspiro alto. O advogado público de Logan tentou usar o argumento do adolescente problemático, infância difícil, sentimentos de abandono, um pedido de socorro. O promotor rebateu com a gravação do 911, os inaladores destruídos e o fato de que ele tinha registrado tudo como prova. O juiz decidiu em menos de 10 minutos, 5 anos de liberdade condicional, condenação por crime grave, participação obrigatória em curso de controle da raiva, 500 horas de serviço comunitário e uma ordem permanente de proteção criminal sem contato. Qualquer violação, e ele cumpre os 5 anos completos no TDCJ. Entendido? Perguntou o juiz. Logan assentiu. Ele finalmente levantou os olhos quando me chamaram ao púlpito para o depoimento de impacto da vítima. Avancei, mãos trêmulas, e falei as únicas palavras que tinha preparado. Você parou de ser meu irmão no momento em que decidiu que meu último suspiro seria sua vingança. A partir de hoje, você não tem mais uma irmã, e eu não tenho mais um irmão. Para sempre. Não esperei pela reação dele. Virei-me e caminhei de volta para minha família. Naquela mesma tarde, papai contratou um chaveiro. Todas as portas, janelas e portões receberam novas trancas. Mamãe apagou o número de Logan, bloqueou em todas as redes sociais e o eliminou de todas as nuvens de fotos da família. Retiramos as fotos emolduradas das paredes e as colocamos viradas para baixo em uma caixa no sótão. Ao pôr do sol, não havia nenhum vestígio de que ele tivesse vivido naquela casa. 2 semanas depois, a ordem de proteção chegou pelo correio. Logan Carter está legalmente proibido de se aproximar a menos de 500 metros de mim, de meus pais, de Sklar ou do Sr. Jerry pelo resto da vida. Qualquer violação é um novo crime grave. O oficial de condicional dele possui o endereço da casa que ele nunca poderá se aproximar novamente. Hoje, eu ainda mantenho 7 inaladores, em vez de 6, um em cada cômodo, um no carro, um comigo o tempo todo. Algumas noites ainda acordo estendendo a mão para o criado mudo, coração disparado, antes de lembrar que estou segura. Logan mora em algum lugar do outro lado da cidade com um primo que o acolheu. Eu não sei o endereço e nunca quero saber. O ciúme não controlado pode transformar alguém que um dia compartilhou seu sangue na maior ameaça que você enfrentará.
Se alguém na sua vida estiver escondendo seus remédios, destruindo suas coisas ou machucando você para se sentir importante, por favor, conte a alguém antes que seja tarde demais. Você merece respirar. Você merece viver.